Boa tarde, galera. Aí do curso Luciano Braz, turma do IFPE. Mais uma semana, mais uma aula. Quero falar sobre bacias hidrográficas do Brasil. É o capítulo 5 da apostila, disciplina de Geografia, tá? Antes de a gente falar sobre as 12 principais bacias hidrográficas do nosso país, como eu sempre falo para vocês, né? O Brasil tem proporções continentais. Então, as 12 principais, elas têm uma grande importância, não só relacionada à questão dos biomas que fazem parte do nosso país. A água é vida, né? Tudo que mais de 70% do nosso planeta é formado por água. Então, quando a gente fala sobre bacias hidrográficas, a gente não vai falar só apenas da questão relacionada à natureza, mas também aspectos econômicos. E aí eu gostaria de apresentar vocês a um professor, um amigo meu, tá? Tenho a honra de ter essa oportunidade de compartilhar com vocês aí a presença do professor Guilherme, tá? Que ele vai dar uma contribuição muito boa hoje para a nossa aula. Tudo bom, Gui? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Oi, galera. Boa tarde. Eu sou o Guilherme aqui. E essas bacias hidrográficas hoje, hein? Vamos arrebentar. Tá travando um pouquinho, mas a internet, já peço desculpa aí a vocês, porque até aqui tá travando também um pouquinho a internet, tá? Gui, só um pouquinho a internet tá travando, né? Mas já tá melhorando. É isso. Tá? Então vamos lá. Gui, eu tava falando para os meninos aqui, a gente vai falar sobre as principais bacias hidrográficas do nosso país, que são 12, né? As principais. E aí a gente tem essa possibilidade de falar um pouco sobre, primeiro, da questão econômica. Porque a gente sabe que, infelizmente, no nosso país, quando a gente fala sobre desenvolvimento econômico, não está muito associada também à questão de consciência ambiental. A gente vai perceber que em todas as bacias hidrográficas que estão espalhadas aí em várias regiões do nosso país, todas elas sofrem com o mesmo fator, que é ao desmatamento, a presença de agentes antrópicos, né, que somos nós, seres humanos, que poluem aí os leitos dos rios, né, a questão também da urbanização desenfreada, sem planejamento urbano, e que isso vai prejudicando não só a questão relacionada aos rios e seus afluentes, mas também a qualidade de vida das comunidades em torno, né? Sabemos que nós precisamos muito da água potável. E falando sobre isso, primeiro é importante lembrar sobre alguns conceitos básicos que nós temos quando nós falamos sobre bacias hidrográficas. O primeiro conceito que eu quero trazer aqui para vocês, só um momentozinho aqui, tá? É o próprio conceito de afluente. Para quem não sabe o que são os afluentes, nada mais é do que os encontros, né, dos rios menores com os rios maiores. Tá certo? Então, quando a gente utilizar aqui durante a nossa aula o termo afluente dos rios, nada mais é do que encontro de rios menores com rios maiores. Tá? Outro conceito também é a questão dos leitos. Muita gente confunde a nascente do rio com o leito do rio. Tá? Então, já está falando, né? Nada mais é do que a origem do rio, que aí a gente chama de bacias hidrográficas. Mas quando a gente vai falar sobre os leitos do rio, nada mais é do que o trajeto, né? Ou o canal do rio. É por onde ele passa. Tá? Outro conceito importante também é a questão da foz do rio. A foz nada mais é do que o término do rio, é onde ele deságua. Né? E aí a foz ela pode ser em lagoas, lagos, no mar, no oceano, tá certo? Então, são conceitos básicos que a gente precisa ter em mente antes de começar a nossa aula. Tô certo, Gui? Certíssimo. Eu acho bem interessante falar sobre essa questão de informação de bacias hidrográficas, principalmente porque quando a gente fala em bacia, a gente pensa apenas numa questão de energia, né, de retirada de energia hidrelétrica e tal, mas daí a gente tem que perceber o seguinte: com a formação dessas bacias hidrográficas,
a gente sofre um processo muito forte. Você falou aí dos agentes antrópicos, então a gente tem alguns conceitos como desmatamento, que vai ser abalos nas áreas ambientais, os abalos psicológicos, os abalos sociais também. Daí a gente faz a gente pensar o seguinte, bacia hidrográfica, as bacias hidrográficas são energias limpas, né, espaços, né, de energias limpas ou não. Olha, E só para... interessante quando tu traz essa divisão aí de nascente, leite, foz, onde a gente tem na geografia alguns aspectos diferenciados. Daí você traz algumas nomenclaturas que nessas provas de FPR traz com uma conotação diferente, né? E a gente vai trabalhar isso no decorrer dessa live. Como já falei no início do vídeo, tá? O nosso colega aqui é o professor Guilherme, tá certo? Gui, Diz aí. o teu áudio tá ruim, tá um pouco ruim. Tu tem como sair e depois voltar na live? Tem. Vou fazer isso. Pronto. O Gui saiu um pouquinho, rapidinho, tá? Só porque tá dando um pouco de eco aí também, tá? Mas ele vai voltar para nos auxiliar. Para quem não conhece, é um colega meu, um professor de geografia também, tá certo? E aí eu convidei ele para participar dessa aula, tá? E como ele estava falando, reforçando, né? É importante a gente lembrar que quando a gente vai falar sobre esses conceitos, né? E teve uma pergunta sobre o afluente. Afluente nada mais é do que o encontro de rios menores com os rios principais, tá? E agora, Gui, melhorou? E aí? Para entender direitinho? Tranquilo? Tá tranquilo, pessoal? Todo mundo tá ouvindo o Gui bem aí? Então, vamos lá. Gui, eu vou falar primeiro aqui das 12 principais bacias hidrográficas. Temos a maior, né? A maior que a gente tem aqui no nosso país e do mundo, que a gente chama de bacia hidrográfica da Amazônia, né? Isso. Da bacia amazônica. Quando a gente vai falar sobre a bacia hidrográfica da bacia amazônica, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que ela ganha esse nome devido ao rio, né? Que é o rio Amazonas, tá? E por ser a maior bacia hidrográfica do mundo, tem uma grande importância ecológica, claro, né? E também econômica, porque a gente sabe que no século XXI a quantidade de água potável, água doce, é muito importante. A gente sabe que não daqui a poucas décadas a oferta de água doce no mundo ela vai começar a ser bastante concorrida. E por ter a bacia hidrográfica da Amazônica ser a maior bacia hidrográfica de água doce do mundo, ela tem uma grande importância para o Brasil no cenário mundial. Tá? Outra coisa também que a gente tem que lembrar é que também ela está dentro da maior bioma, né? A maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica. Tá certo? E aí ela tem essa grande importância, só que, infelizmente, como eu estava falando no início, ela sofre muito com a questão relacionada ao desmatamento e a expansão também do que a gente chama do agronegócio, né? A questão da criação de gado, a plantação de soja, tá? E também o extrativismo, né? Os madeireiros que, infelizmente, não respeitam as áreas de preservação ambiental e vão prejudicando aí um bioma, tá? E essa bacia hidrográfica a gente sabe que é importante preservar a natureza para que não ocorra males irreversíveis, tá certo? Mas uma coisa a acrescentar aqui sobre a bacia amazônica, a maior bacia hidrográfica do Brasil e de água doce. Vale ressaltar que a bacia hidrográfica da Amazônia, ela não compreende só o espaço brasileiro. A gente tem também alguns países que fazem parte da composição dessa bacia, como Venezuela, a Colômbia, a Guiana,
Porque essa bacia hidrográfica ela vai receber água de alguns afluentes vindo do hemisfério norte e outros rios do hemisfério sul. Daí vão se encontrar o rio principal, né, que é justamente o rio Amazonas, onde você vai encontrar dois grandes rios, que é o Rio Solimões com o Rio Negro, aí dando a formação do rio Amazonas aqui no Brasil. O que diz respeito a essa composição de ser a maior bacia hidrográfica é por conta da pluviosidade que tem dentro dessa área. Diego toca num caso que é a questão do próprio desmatamento. Esse desmatamento, ele acontece e muda o microclima dessa região. E o clima, ele, como é um espaço onde você vai ter muita água, ele acaba sendo modificado. E o regime dessa água, ela vai sendo diminuído. Então, daí a gente tem que pensar um pouco nesses problemas, né, que a população, ela acaba sendo colocada dentro dessa composição da retirada da cultura vegetal. Olha, Gui, o pessoal tá falando que tá tendo um pouco de retorno no áudio e que talvez seria interessante usar o fone de ouvido, tá? Ou senão que eu baixei meu áudio, tá? Eu não vou estar te ouvindo bem, tá certo? Porque o pessoal tá dizendo que tá um pouquinho de eco. Eu queria saber se melhorou aí. Porque pronto, senão... é porque eu tô sem fone de ouvido aqui. Eu vou sair e depois voltar de novo. Tá, e vê se coloca o fone de ouvido, porque aí melhora um pouco o eco, beleza. Tá certo? Beleza, beleza. Tranquilo? Tá, então, o professor Guilherme ele foi dar pegar um fone de ouvido para ver se melhora o nosso áudio. Tá tendo um pouco de eco, de retorno. Também para mim tá ficando um pouco difícil ouvi-lo. Já peço desculpa de novo para vocês, tá? Mas é assim mesmo. Aproveitando esse momento, né, e para evitar também essas situações, a gente estava conversando com o professor Luciano Braz, tá certo? E aí para utilizar outra plataforma para a gente ter nossos encontros semanais, que no caso seria o Zoom, é um aplicativo para celular, certo? Está sendo muito utilizado aí por vários cursos também. E a gente já está pensando no Zoom, porque ele fica mais interessante para a gente, porque é uma coisa mais restrita aos nossos alunos do curso Luciano Braz, tá certo? E também tem a oportunidade de fazer uma live, uma aula conferência, porque aí todo mundo se vê, tá? Através desse aplicativo Zoom. O Luciano vai estar passando para vocês aí mais informações lá no grupo, tá certo? E aí a gente vai comunicar a vocês como vai ser a questão dos horários, dos encontros, as senhas, tá? E aí eu já vou passando essa informação para vocês também. Outra coisa também, que é importante lembrar a vocês, é que no final dessa live, a gente sempre passa exercícios no final do capítulo, tá certo? E aí para nossos alunos, lembre-se que até às 5 horas da tarde, num domingo, para enviar tanto os gabaritos das disciplinas de História, quanto a disciplina de Geografia, tá certo? Então no final dessa live, reforçando de novo a questão das questões do final do capítulo, para enviar os gabaritos no privado, tá certo? Até às 5 horas da tarde, no domingo. E que, em relação às videoaulas, estava conversando com o Luciano antes dessa live aqui no Instagram, para utilizar outro aplicativo, para ver se vai ser um retorno melhor, porque aí vai ser aula conferência, certo? E aí a gente pode testar também para ver se fica melhor para todos nós, tá? Tranquilo? Vamos lá. Enquanto o professor Guilherme ele vai dando uma procurada, questão relacionada a fone de ouvido e também para ver se dá uma melhorada no áudio dele, a gente vai dar continuidade, tá? Na nossa aula, e a gente vai ver a segunda bacia hidrográfica, que é tão importante quanto a primeira, que no caso é a bacia de Tocantins-Araguaia. Tem esse nome porque os principais rios que formam essa bacia hidrográfica são os rios Tocantins e Araguaia. Lembrando também que o conceito de bacia hidrográfica eu não expliquei para vocês bem, né? Então, Yuri, quais são as influências? Porque, um exemplo, desde a história antiga, né, as primeiras civilizações elas vão surgir
próximas aos rios, a água potável, a água doce, tá? E lembrando que quando a gente fala sobre bacias hidrográficas, a gente está falando dos rios, tá? Que se formam a partir dessas bacias hidrográficas, tá certo? E aí a gente sabe que os rios eles são fundamentais por vários fatores, né? Tem questão das hidroelétricas, já colocaram aqui no chat. Tem também a questão de navegação, isso mesmo de transporte. A questão dela também é fundamental, você ter água próximo para irrigar as plantações, tá certo? Não é à toa que em áreas como, por exemplo, a região sudeste, que é a mais rica do país, ali é a região de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, né? Nós temos ali a questão da bacia hidrográfica ali do sudeste, que é muito importante a questão da oferta de água, e que já vinha sofrendo alguns problemas, que a gente vai ver também, devido à poluição, que várias cidades, municípios ali da região sudeste já sofrem com a falta de oferta de água, né? Água para utilizar para vários meios e fins, tá certo? Então, essa é a principal relação que nós temos aí, questão da economia. Fora também a questão de pesca, a gente não pode esquecer também que, além da questão de transporte, de energia, né, tem também a questão da irrigação, a questão de pesca, várias comunidades ribeirinhas vivem também, é um meio de sobreviver, tá certo? Então vamos falar agora sobre a bacia de Tocantins-Araguaia, tá? Que ela fica principalmente, vamos dizer assim, uma bacia totalmente brasileira, tá? A bacia amazônica, ela faz ali, não é só do Brasil, tá certo? Outros países da América Latina também, mas quando a gente fala sobre a relação com a bacia hidrográfica Tocantins-Araguaia, ela vamos dizer assim, ela está estritamente ligada ao nosso território nacional, tá? Ela é estritamente brasileira, e por isso que, se a gente levar em consideração isso, ela vai ser a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Porque, mesmo sendo a bacia hidrográfica amazônica a maior do mundo, né, e do nosso país, estritamente ou exclusivamente do Brasil, tá certo? Já a Tocantins-Araguaia não, ela está exclusivamente dentro do nosso território nacional, tá? E por isso ela tem uma grande importância, porque além de ela ser a maior, exclusivamente brasileira, ela é a segunda em capacidade de gerar energia, né, através das hidrelétricas. Tá? E isso é muito importante porque mesmo a bacia hidrográfica amazônica, sendo a maior do mundo, ela não é propícia, né, para hidrelétricas devido à questão do seu relevo, tá? Ela é melhor, a bacia hidrográfica amazônica, é a questão de navegação, tá? Mas a Tocantins-Araguaia que é uma das melhores, a questão do potencial hidrelétrico, devido à força dos rios, tá certo? E também do relevo, tá? Lembrando também que quando a gente vai falar sobre essa bacia hidrográfica, estamos falando também dos biomas do Cerrado, tá certo? E fica ao sul da bacia hidrográfica, e também a parte da bacia ao norte, que é a amazônica, tá bom? E outra, assim como a bacia hidrográfica amazônica, a Tocantins-Araguaia ela também é propícia para a navegação, tá? E por isso ela tem uma grande importância econômica para a comunidade local, tá? Em torno, tá certo? Tranquilo? Bom, a gente vai agora para a terceira bacia hidrográfica da nossa aula, que é do Rio São Francisco, tá? Ela é uma das mais importantes, principalmente aqui para os estados da região Nordeste, apesar que sua nascente não é aqui em nenhum estado do Nordeste, tá? A sua nascente é em Minas Gerais, tá certo? Apesar que ele tem o Rio São Francisco, né, que é o principal rio dessa bacia hidrográfica, tá? Ela tem sua nascente em Minas Gerais, tá certo? E a sua foz lá na região norte do nosso país, tá? O Rio São Francisco, né, que vem aí da bacia hidrográfica do São Francisco, ela tem uma grande importância porque, como eu já falei, principalmente os estados do Sudeste e principalmente do Nordeste dependem muito das fluentes do Rio São Francisco, né? Ele nasce da bacia do São Francisco,
Não é à toa que existe um projeto federal relacionado à transposição do Rio São Francisco, principalmente da região do Nordeste, interior do Nordeste, sertão, devido a utilizar a água desse rio para a agropecuária local e aí favorecer várias comunidades, né, do povo sertanejo. É um projeto polêmico porque vários geógrafos, tá, dizem que a transposição do Rio São Francisco pode prejudicar a vida do rio, porque o leito, né, quando a gente faz a transposição do rio de maneira artificial, a gente, querendo ou não, a gente muda o leito do rio, o curso do rio, tá? Isso pode prejudicar a vida útil, tá certo? E aí tem vários processos, por exemplo, assoreamento pode ocorrer. Assoreamento é quando você tem aí uma grande quantidade de entulhos, né, de sedimentos, rochas, areias, lixo também. Isso pode prejudicar bastante a questão do rio, a sua vida útil, tá? Mas outros são a favor, porque acredito que a transposição do Rio São Francisco vai levar a desenvolvimento, né? Porque, como já falei para vocês, a água, ela possibilita uma revolução, literalmente falando, econômica, tá? Lembrando que o apelido do Rio São Francisco é o Velho Chico, né? Tá certo? Um dos principais nomes que nós temos aí é a caatinga, né? Que é presente aí na região Nordeste, a gente viu na semana passada, que é um bioma exclusivamente do nosso Nordeste brasileiro, mas também passa pelo Cerrado, na região lá do Sudeste, Atlântica, né? Como nós vimos na aula passada, a Mata Atlântica que ela era formada originalmente por todo o nosso litoral, tá certo? Hoje só tem 7%, tá bom? Lembrando também que não só a questão de transporte, de irrigação, mas também a questão de pesca, né? O Rio São Francisco ele tem essa oferta de peixes e de alimentos que para muitos não parece muito, mas várias comunidades de pescadores sobrevivem e vivem, né, da pesca no Rio São Francisco, Velho Chico, tá? A próxima bacia, a gente está aí na quarta já, tá certo? Hidrográfica que a gente tem aqui é a bacia do Paraná, tá? Que ela está localizada na região sul, sudeste e centro-oeste do nosso país. A bacia do Paraná é a que vai possuir o maior potencial, tá certo? Não é à toa que nós temos a presença uma das maiores hidrelétricas do mundo, né? Que é a bacia hidrelétrica de Itaipu, e também vai fazer divisa com a Argentina, né? O Brasil e a Argentina, tá certo? É uma região mais... também, essa bacia do Paraná, por passar pelo Sudeste, está uma das regiões mais desenvolvidas do nosso país, né? Sudeste, ali, Sul e Sudeste. A região Sudeste, a gente vai falar sobre a questão de desenvolvida. Região Sul, a questão de poder econômico, tá certo? Então, por ser de grande potencial hidrelétrico, devido à questão do relevo, porque os rios da Bacia do Paraná, eles são rios, como posso dizer para vocês aqui, de uma maneira mais fácil possível. Ele tem vamos dizer assim, uma grande quantidade de água, tá? E por isso ele vai facilitar a questão de hidrelétricas, tá? A outra bacia hidrelétrica também, a bacia hidrográfica que a gente tem aqui, é a do Parnaíba, tá? E fica na região nordeste do nosso país, tá certo? Exclusivamente na região nordeste, tá? E o principal rio é o rio Parnaíba, que dá nome a uma bacia hidrográfica, tá certo? Lembrando que eu já falei para vocês, mas a questão de bacia hidrográfica nada mais é do que uma área na qual ela consegue drenar a água da chuva, tá certo? Por isso que é muito importante que o livro vai falar sobre bacia hidrográfica, a questão do relevo, tá? Relevo é a questão também da precipitação de chuva, a quantidade de chuva da área, tá? Então, geralmente, quando a gente vai falar sobre bacia hidrográfica, são regiões de relevo baixo, onde acumula água, tá certo? É por isso que quando a gente vai falar sobre questão de poluição, a gente tem que ter muito cuidado, porque a maioria dessas bacias hidrográficas, elas também são compostas de lençóis freáticos. E quando a gente polui o solo, né, a gente também vai estar poluindo aí esses lençóis freáticos, né, e também os rios. E a gente sabe que a água doce, né, a água potável, a oferta dela é muito baixa, né?
tá certo? E aí a gente sabe que no Nordeste, principalmente devido à questão de a urbanização desenfreada, né? Que a gente chama de macrocefalia urbana, quando não há um planejamento, aí vem também o processo de favelização, a questão também de aterramento, isso prejudica muito os rios, porque dessa bacia hidrográfica do Parnaíba, a maioria dos rios, eles não são temporários. Isso quer dizer o quê? É que na época de seca, a área do o leito do rio, ele seca, tá? E quando você tem aí a presença muito agressiva do agente antrópico, né, os seres humanos e a poluição, faz com que o processo de assoreamento ele seja acelerado. Lembrando que o processo de assoreamento, né, de acúmulo de sedimentos nos leitos dos rios, ele é natural, tá? Só que com a ação do homem, a poluição, desmatamento, né, principalmente a vegetação próxima ao leito do rio, isso faz com que o processo de acúmulo de sedimentos seja acelerado, principalmente com lixos, né, que além de acelerar o processo de assoreamento, também vai poluir a qualidade da água, tá? Então, por a maioria dos rios serem temporários, dessa bacia hidrográfica Parnaíba, aqui, região Nordeste, e a ação desenfreada, né, de poluição, isso vai fazer com que vários rios eles deixem de existir, prejudicando bastante a comunidade local. Lembrando também, por ser rios temporários, eles não são propícios para navegação, tá certo? Porque, como eu já falei, em época de seca, literalmente o leito do rio ele seca, tá? Isso também dificulta muito a questão de utilizar ele para navegação, tá? Tranquilo? É importante lembrar também que ele tem uma grande importância porque ele vai ser de uma área que vai gerar, vamos dizer assim, uma certa qualidade de vida, porque muitas dessas comunidades utilizam as fluentes dos rios que vêm da Paraíba para irrigar, né, para a agricultura, né? E lembrando que essa agricultura de subsistência, tá? Agricultura familiar. A gente não está falando aí do agronegócio, né? De grandes plantações, tá? Bom, a próxima bacia hidrográfica, a gente vai dar uma olhada, vai ser a Atlântico Nordeste Oriental, tá? Porque a gente vai ter o Atlântico Nordeste Oriental e Ocidental, tá? Onde vai falar de Oriental, ela vai pegar boa parte dos estados do Nordeste brasileiro. Quando a gente vai falar do Ocidental, a gente vai se referir principalmente ao estado do Maranhão e do Pará. Tranquilo? Nordeste e Norte do nosso país, tá? Então, bacia do Nordeste Oriental. Ela é composta por vários bacias hidrográficas menores, tá? E por isso tem vários rios que vão passar, né? Vão ter suas nascentes nessa bacia hidrográfica Nordeste Oriental. Inclusive, ela vai passar para o nosso estado também, a região do estado de Pernambuco também, está dentro da bacia hidrográfica Nordeste Oriental. Os principais biomas são a Caatinga, o Cerrado e Manguezais. Lembrando que, como já falei para vocês, a Caatinga é um bioma presente no Nordeste brasileiro. A Mata Atlântica e todo o nosso litoral, né, brasileiro também. O Cerrado, né, porque o Cerrado? Porque já próximo ali no sul da Bahia, a gente já tem ali a presença do Cerrado. E os manguezais também, que como falei para vocês, que é um bioma típico de toda a costa litorânea do nosso país. Tá certo? A bacia hidrográfica Atlântico Oriental tem uma grande importância econômica para a região, principalmente para as capitais dos estados do Nordeste, inclusive Recife, né, estado de Pernambuco. Tá? Mas, devido à questão da densidade demográfica, vem prejudicando bastante a vida, né, e a qualidade também dos rios que têm suas nascentes dessa bacia hidrográfica do Nordeste Oriental. Principalmente questão relacionada ao desmatamento e o desenvolvimento da agricultura. Tá? Porque a gente sabe que na região da litorânea, né, principalmente aqui no estado de Pernambuco, a gente tem aí a questão da plantação, principalmente de canaviais. Tá? E esse processo de desacelerar também da urbanização, né, com o aumento da especulação imobiliária nos centros urbanos também, porque vai lembrar para vocês que não é à toa que, se você olhar um pouquinho para construtoras, né, o processo de verticalização, né, ou seja, condomínios, prédios, né, que vem aumentando bastante. Por quê? Porque quando a gente vai analisar os centros urbanos, principalmente nas capitais,
a gente vai perceber que a especulação imobiliária, o valor do terreno está altíssimo. Isso faz com que as construtoras comecem a pesquisar áreas mais distantes dos centros urbanos, fazendo que esse processo de urbanização ele seja acelerado. E muitas das vezes isso corrobora para um processo de poluição, desmatamento, tá? Porque a gente sabe que muitas das vezes as leis não são respeitadas, tá bom? E fora também a questão do saneamento básico, né? A gente sabe que a maioria das capitais da região Nordeste não tem saneamento básico. É só você olhar para algumas ruas do Recife, por exemplo, que consta com calçadas, mas quando você vai ver ao vivo, né, você vai ver que não são calçadas de esgoto a céu aberto. E esse esgoto vai desaguar em algum lugar, geralmente aí nos rios, tá? Ou nas nossas praias. Isso também prejudica bastante aí a qualidade de vida das pessoas. Tá bom? A próxima é a Bacia Hidrográfica do Nordeste Ocidental, que aí, como eu já falei para vocês, ela é composta principalmente dos estados do Maranhão e do Pará, nosso país, tá certo? Ela vai ter como característica biomas da Amazônia, né? Porque ele é norte, né? Bioma Amazônia e o do Cerrado, mais ao sul, tá? E ela vai ter também uma grande importância socioeconômica para as comunidades no local, porque muitas dessas comunidades, principalmente no Pará, vivem do pescado, né? Da pesca dos rios que nascem aí da Bacia Hidrográfica Nordeste Ocidental. Tranquilo? Só que, como eu já falei para vocês, né? Parece ser repetitivo, pessoal. Mas todas essas bacias hidrográficas, elas sofrem do mesmo motivo, com o mesmo motivo. A questão relacionada a processo de desmatamento, de poluição, de urbanização sem planejamento. Tá certo? Parece que quanto maior a oferta, menos existe valor, né? Não é muito valorizado pelas pessoas. Tá? Só que, como já falo para vocês há algum tempo, a qualidade de vida das pessoas, tá certo? Diminui a oferta de peixes, tá? O turismo ecológico também diminui, tá? A questão relacionada também, como eu já falei, assoreamento, vários rios começam a morrer, e aí muda toda a vida, né, daquelas pessoas. E a gente que não tem contato direto sofre também, tá certo? Porque a gente sabe que a poluição desses rios, os animais que vivem, os peixes, principalmente, né, crustáceos, peixes, etc., vão parar na nossa cozinha, nos nossos pratos, né? E a gente vai estar se alimentando das contaminadas, dificultando também a nossa vida, né? Entre outros fatores também, tá? Outra bacia hidrográfica, a gente vai dar uma olhada agora, é a do Atlântico Leste, tá? Por que tem esse nome, Atlântico Leste, né? Porque a gente está no Oceano Atlântico, pessoal, né? Porque os rios que têm a sua nascente nessa bacia hidrográfica, tá? E a sua foz é no oceano, tá certo? Por isso que é Atlântico Leste, bacia hidrográfica do Atlântico Leste, tá certo? Quais são as principais características que eu posso trazer para vocês aqui? Primeiro, que ele vai estar principalmente nos estados, boa parte do estado da Bahia, ele vai do Nordeste, pega o Nordeste, Sudeste e um pouquinho também ali do Sul, tá certo? Mas principalmente ali está na região do estado da Bahia, tá certo? E ela tem como característica principal o clima tropical. E quando a gente vai falar sobre o clima tropical, já falamos isso na semana passada. Verão, a gente tem um verão quente, chuvoso, e no inverno, frio e seco. Tranquilo? Então, essa bacia hidrográfica Atlântico Leste, ela vai ter como principais biomas a Mata Atlântica, a Caatinga, porque Bahia, né? Nordeste, os manguezais e pequena parte do Cerrado. Como eu falei para vocês, pega um pouquinho ali também da região sudeste do nosso país. Tá? E como falei várias vezes para vocês, né? Com o aumento da urbanização, da exploração da madeira e atividades mineradoras também, né? Isso fez com que haja uma grande contaminação desses rios, tá certo? E aí, mesma coisa, contamina os rios, diminui a qualidade de vida da comunidade local, prejudica também de maneira indireta as pessoas, né? Principalmente dos pescados que vivem,
tá? E a gente sabe que a natureza demora bastante tempo, né? Tem o seu próprio tempo para se recuperar da ação dos agentes antrópicos, no caso aí, nós seres humanos. Tranquilo? Vamos lá? Bom, a próxima bacia hidrográfica que nós temos aqui é a do Atlântico Sudeste, né? E aí o próprio nome já diz, né? Sudeste, porque está presente na região sudeste do nosso país, que é a região mais desenvolvida economicamente e também é mais povoada, tá certo? Onde temos aí 90% da população do Sudeste é urbana, daí você já tira, né? Se 90% da população do Sudeste, da região Sudeste, vive na área urbana, né? Sabemos também que existe uma grande concentração de um polo industrial, né? E também responsável por, a região principal responsável ali pelo nosso PIB, né? Produto Interno Bruto, né? Ali os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Temos em mente que esse processo de urbanização não foi planejado também. Então isso também vai prejudicar muito a qualidade dos rios, né? Não é à toa que quando a gente fala sobre um rio poluído no Brasil, a nossa primeira imagem que chega, né, assim no nosso pensamento, é o rio Tietê, né, que está nessa bacia hidrográfica do Atlântico Sudeste, né? O rio Tietê, que para quem já pesquisou um pouco, viu o telejornal, né, deu uma olhada na internet, você vê a espuma, né? É tanta poluição que você chega e vê espuma no leito do rio. Tá? Então daí você vê a questão da presença humana e a falta de consciência ambiental. Mesmo sendo uma região onde tem um grande desenvolvimento econômico, poder aquisitivo, nós temos aí a falta de bom uso, né, dessa bacia hidrográfica, que contribui bastante, porque é dela que, como já foi para vocês, houve desenvolvimento dessa região. Vale lembrar também que o São Paulo, né, a região sudeste, só é o que é hoje devido à questão do café. E aí a gente sabe que o café foi possível graças aí à irrigação, né? Esses rios que compõem aí seus efluentes da bacia hidrográfica da região sudeste do nosso país. Tá? Temos aí como biomas encontrados na região, principalmente a Mata Atlântica, que só temos 7% que já foi da Mata Atlântica, tá certo? E a gente tem assim, alçamento de rios, poluição, a contaminação hídrica, a falta de oferta de água. Eu acho que a galera aí não deve se lembrar, mas já uns 5 anos atrás, para quem é um pouquinho mais velho, né, que está vendo a live, tá certo? Sabe que há uns 4, 5 anos atrás teve uma grande crise hídrica na região sudeste, né, principalmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, falta de água encanada, porque os rios, né, as fluentes ali, vários rios morrendo, uma seca, tá? Muito grande, persistente, e isso ainda ocorre, viu? Vários municípios da região sudeste sofrem com falta de água, tá? Água encanada, água potável, tá bom? Vamos agora para as 3 últimas bacias hidrográficas da nossa aula. Temos a do Atlântico Sul, e já o próprio nome já diz, né? A região sul do nosso país, tá? Não é tão difícil, né? A nomenclatura, tá? É bastante clara, tá? Ela tem a grande importância socioeconômica da região, principalmente porque ela vai ser responsável a questão da criação de gado e também a agricultura. A gente sabe que a região sul do país é muito conhecida em relação à questão de cabeça de gado. E também ela tem uma característica peculiar, porque, como eu falei para vocês, lá na região sul do nosso país, temos aí como característica o bioma, né, de clima, uma região de clima temperado, tá? E aí temos a Mata das Araucárias, e aí, por ser um clima temperado, temos aí as 4 estações do ano bem definidas, tá certo? E é muito importante porque existe também a questão do turismo muito forte nessa região do Rio Grande do Sul, ali, região sul do nosso país. Tá certo? Vamos agora para a penúltima, que é a bacia do Uruguai. Essa bacia do Uruguai, ela que tem o maior potencial hidrelétrico do nosso país. Tá certo? E é por isso que existem várias usinas hidrelétricas por toda parte dessa bacia. Tá? Por quê?
Primeiro porque ela está presente na região sul e ela faz divisa com a Argentina e Uruguai. E tem esse nome porque é formada pelo Rio Prata. Tá? O Rio Prata ali que divide boa parte dos países da América Latina. Tá certo? Vamos lá. Principais características que nós temos aqui é que ele vai ser uma região hidrográfica que apresenta elevada importância econômica, com elevada atividade agrícola e industrial. Tá? A região sul do país também tem um grande poder aquisitivo, tá certo? O setor industrial é muito forte nessa região, tá? E por isso essa bacia hidrográfica faz de grande importância também. Porque tem um grande, vamos dizer assim, potencial hidrelétrico, se eu posso trazer para vocês, tá? Porque ela tem o relevo, né? Faz com que exista a gente chama de um relevo formado por várias cachoeiras. E a força da água ela é importante quando a gente vai falar sobre usinas hidrelétricas. Que é a força da água que faz com que haja aí todo o processo para gerar a energia, tá? Energia elétrica, certo? E por fim, a nossa bacia hidrográfica, temos aqui a bacia do Paraguai, tá? Que ela é formada aí pelos rios que formam a bacia hidrográfica do Paraguai, que temos aqui o Paraguai e Uruguai de bacia platina, né? Eu tive o prazer, né, de viajar para essa região, né? E realmente assim passei pela próxima bacia platina, né? E realmente são rios de fácil navegação, tá? São rios perenes de fácil navegação e tem como principal bioma o Pantanal, que nós já vimos que é uma região de planícies, e também o bioma do Cerrado. O Pantanal é importante porque, como a gente sabe, na época de chuva, né, ele é uma região, é a maior planície inundada do mundo, e tem uma grande vazão no Rio Paraguai, por isso que são rios perenes, rios de fácil navegação, tá certo? E tem uma grande importância econômica, porque vários desses rios são navegáveis. E quando a gente fala navegáveis, facilita muito também a questão do transporte, do turismo, tá? Lembrando também que a gente sabe que, apesar do nosso país ter proporções continentais, na década de 50, o governo preferiu o transporte por rodovias. Mas a gente sabe que as rodovias tem a questão da manutenção das rodovias, dos pedágios, a questão da criminalidade, mas também do tamanho da carga. Não é à toa que a gente sofreu recentemente com a greve dos caminhoneiros. E que restante de sofrendo, a gente sabe que esses caminhoneiros precisam aí de entrepostos, né? E devido à questão toda essa quarentena, estão sofrendo bastante. Então, esses rios navegáveis, eles facilitam o transporte de cargas pesadas, tá certo? E aí não tem esses contratempos que nós temos aí em tempos de crise, né? Tá certo? Outra coisa também é que nessa área aí tem uma grande atividade econômica, principalmente agrícola e pecuária, tá? E questão de extração de minérios, porque desde o tempo da colonização, né? A gente sabe que o Brasil foi colonizado pelos portugueses, o resto da América do Sul foi colonizado pelos espanhóis, então recebe esse nome de Bacia Platina, porque desde cedo foi encontrado aí metais preciosos, principalmente prata. Então até hoje existe essa atividade também de minérios, exploração de minérios da região, tá? Porque só uma questão de curiosidade para vocês, porque minerar, né, vamos dizer assim, próximo aos rios, porque a gente sabe que os rios eles levam os sedimentos, né, os minérios, tá? E tá muito fácil também você encontrar metais preciosos próximos aos rios, tá certo? Só que, como eu já falei para vocês, como característica de todas as bacias hidrográficas do nosso país, sofrem do mesmo fator: desmatamento, poluição, assoreamento dos rios, questão de ocupação desenfreada, falta de planejamento, tá? Corrobora também para alagamentos, tá? Vemos aí em épocas de chuvas no verão, né? Que várias cidades, principalmente da região sudeste e sul, né? Em épocas de chuva,
sofrem aí a questão relacionada a alagamentos, que falta saneamento básico, desses rios, muda o percurso dos leitos, e aí tudo que muda esse planejamento traz consequências negativas, tá? Então, foi isso que eu trouxe para vocês, as 12 bacias hidrográficas do Brasil, as 12 principais, tá certo? Cada uma com suas características próprias, tá? Eu sei que são muitos nomes, são muitos detalhes, são muitas características, tá? Mas a gente vai fazendo aos poucos, vou tirando as dúvidas de vocês, tá? Revisando também com vocês alguns conceitos que eu falei para quem entrou agora. A bacia hidrográfica nada mais é do que uma área, né, no espaço geográfico que acumula, né, a água das chuvas, tá certo? Aí dessa bacia hidrográfica, os rios têm suas nascentes, né? Que o rio ele drena a água das bacias hidrográficas, tá certo? É como se a bacia hidrográfica, o próprio nome diz, né, bacia, né, fosse uma grande porção de água e o rio fosse um filete, por isso a gente chama um leito, né, que ele drena a água dessa bacia hidrográfica. As fluentes são os encontros entre os rios menores com os maiores, tá? E a foz, onde o rio acaba, né? E aí a gente sempre brinca, né, que a foz, o rio sempre corre para o mar, mas isso não é uma verdade absoluta, tá? A foz do rio pode ser uma lagoa também, tá? Pode ser outros rios, tá certo? Como são as fluentes, tá bom? Então, o garimpo também contribui para a poluição dos rios de forma predatória, sim, porque geralmente quando você vai falar sobre a questão de garimpo, muitas das vezes não é uma atividade consciente, tá? E a questão dos acampamentos, tratores, que hoje em dia são utilizados tratores para garimpar também, né? E aí você mexe com a margem do rio, e toda vez que você mexe com a margem do rio, a vegetação, que a vegetação tem um papel fundamental para que o processo de assoreamento ele seja desacelerado, porque as raízes da vegetação, elas seguram as pedrinhas, né, próximas às margens do rio. Então, quando você começa a ter uma atividade econômica muito próxima a essas margens, no caso do garimpo, de maneira predatória, você começa a tirar essa vegetação, né? E aí, quando você tira essa vegetação próxima às margens dos rios, fica sem a sua raiz, e aí quando vem a chuva ou as enchentes, vazantes, né? Enchentes é quando o nível do rio sobe, e vazante quando diminui. Isso, quando ele tem a sua enchente, ele passa, né, as margens do rio, mas quando tem as suas vazantes, ele vai trazendo aí esses sedimentos. E sem essa vegetação, que tinha como papel segurar a raiz, né? Por isso que em áreas de habitação de risco, como por exemplo, geralmente se indica ter a presença de vegetação, né? Vegetação rasteira, né? Para segurar a areia, né? O barro, etc. Certo? Tranquilo? Mais alguma dúvida para vocês? Lembre-se, leito é o canal, o trajeto, tá? A nascente do rio sempre se dá próximo à bacia hidrográfica, porque os rios, eles drenam a água da bacia hidrográfica, tá certo? E a foz é onde o rio deságua. Pode ser o mar, pode ser um lago, uma lagoa. E afluentes são encontros de rios menores com rios maiores, tá certo? Tranquilo? Massa? Só recapitulando com vocês aqui, nós vimos o capítulo 5 de Geografia, principais bacias hidrográficas do Brasil, da página 47 até a página, deixa eu ver aqui, rapidinho com vocês, até a página 49, tá? Temos aqui os exercícios para serem feitos, que vão da página 49 até a página 52, tranquilo? Tá certo. A vegetação existe e humanos vão lá e destroem, né? Tá bom? E como eu falei para vocês, uma coisa interessante também. Hoje a gente vai falar sobre bacias hidrográficas do nosso país. Esses dois órgãos competentes, tá? Um é o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e tem um segundo estatuto, tá?
que é chamado de CNRH, que é o Conselho Nacional de Recursos Hídricos. Por quê? Quando a gente fala de recursos hídricos, porque é tesouro nacional. Sim, a água é tesouro nacional. Recursos hídricos é muito importante, tá? A gente tem uma consciência, né? Por isso que existe o Dia da Água, tá? A questão de consciência ambiental, porque a gente sabe que a água potável, principalmente a água doce, a oferta dela, ela é muito... Existe uma grande demanda, né? Não só para você beber, mas para cozinhar, lavar os alimentos, tá certo? Então, o desperdício de água prejudica muito a questão da qualidade de vida dessas pessoas, tá certo? Tranquilo? Vamos lá. Lembrando para vocês, domingo, até 5 horas da tarde, enviar as questões, o gabarito das questões de geografia e de história para o meu WhatsApp, tá? O pessoal aí do curso Luciano Braz, turma do IFPE, tá certo? Não vou aceitar sem nome, deixa o nome também, quando enviar o gabarito. Outra coisa também, como eu falei no início da live, o professor Luciano Braz está pensando em utilizar outros meios para ter nossos encontros. Então, para quem já ouviu falar sobre o Zoom, é um aplicativo que é utilizado para reuniões. Também tem como a gente trabalhar com ele em questão de aula, como fazer uma aula mais interativa. Um abraço, valeu mesmo aí. Peço desculpa para o meu colega Guilherme, ele não conseguiu, tá? Estava dado muito grande a questão da conexão, tá? E aí ele preferiu dar uma segurada, tá? Fico triste porque eu sei que seria uma aula muito melhor, tá? Um cara que sabe muito também, tá? Mas é isso. Pessoal, um abraço. Até as 5 horas da tarde, domingo. Não deixe de enviar o gabarito para o meu WhatsApp, pessoal aí da turma do IFPE, tá certo? E na segunda-feira a gente vai ter aí a revisão, correção das questões, tá? É o gabarito oficial. Um abraço. Até a próxima. Outra coisa. Essa aula também vai estar lá no canal do YouTube do curso do Ensino Braz. Então, avisa seus colegas aí que não deu para assistir a live, que vai estar disponível no YouTube, no canal do curso Luciano Braz. Um abraço, pessoal. Até a próxima aula. Se cuidem, fiquem em casa.